Videoaula da coleção Sala de Estudo, aula de Química número 7, Substância pura e alotropia. Iniciando esta aula, nós vamos destacar que a matéria ela pode ser formada por uma substância pura ou por uma mistura. Veja bem, todos os materiais que existem no nosso mundo, a matéria ela é formada de uma substância pura ou de uma mistura. A substância pura ela apresenta uma composição constante, ela não é variável e as suas propriedades são bem definidas. Já a mistura não. A mistura ela apresenta uma composição variável, não é isso? Pode haver variação na sua composição e as suas propriedades também elas são variáveis, elas não são bem definidas. Você pode ver no exemplo abaixo o exemplo de uma substância pura. Veja bem, você tem aqui a água. Se você perceber microscopicamente esta água, ela é formada somente de moléculas, né? Isso aqui nós denominamos de uma molécula, que é uma união de átomos, né? Isso. A água ela é formada por 2 hidrogênios e um oxigênio. Eles se agrupam formando uma molécula, um oxigênio, 2 hidrogênios. Então esta é a molécula de água. Se você perceber, toda a área que contém água ela é formada somente de moléculas de água. Toda a extensão da água é formada somente de moléculas de água. Por isso que nós dizemos que a substância pura ela tem uma composição constante, pois apresenta apenas moléculas de água em toda a sua extensão. Então, a sua composição sempre uma composição constante. E as suas propriedades são bem definidas. Por quê? Como você tem água pura, a água ela tem o seu ponto de fusão de 0 graus Celsius, seu ponto de ebulição de 100 graus. A densidade da água é 1 grama por ml. Então, estas propriedades, que são as propriedades físicas, você lembra que nós já estudamos lá as propriedades físicas, elas são utilizadas para determinar a pureza do material e além de também serem utilizadas para identificar o material, né? Quando você tem uma substância pura, as propriedades dessa substância são bem definidas, né? Elas são constantes. Por isso, ela pode ser facilmente identificada, né? Além de determinar se é pura ou não. Porque a substância pura ela vai ter uma composição constante e uma propriedades bem definidas. Tá ok? Então você tem aí a matéria formada de substância pura e mistura. Esse é o exemplo de uma substância pura. Podemos também identificar uma substância pura através de análise gráfica, ou análise do gráfico da mudança de estado. Então, este conteúdo é um conteúdo muito importante, cai muito em vestibulares, né? No Enem. É a análise gráfica, né? A representação gráfica de uma substância quando está acontecendo uma mudança de estado. Veja bem, este gráfico mostra a mudança de estado de uma substância. Estado sólido. Notem que aqui o estado sólido está aumentando a temperatura. Este eixo aqui é a temperatura. Então o estado sólido está aumentando de temperatura, está sendo aquecido. Então ele vai aumentando de temperatura. Quando chega neste ponto aqui, ele para de aumentar e ele fica constante em relação ao ponto de fusão. Veja bem, não sobe nem desce. Ele fica uma constante. Então essa constante aqui é uma transformação, é uma mudança de estado. Está passando do sólido para o líquido. Sólido mais líquido, porque a mudança não acontece instantaneamente, né? Acontece no decorrer de um tempo, de um período. Então, nesse período, enquanto a mudança está acontecendo, você tem o sólido se transformando em líquido, tá ok? Então, você tem sólido mais líquido. Então, isto é uma fusão. Então, é importante que você perceba que a fusão ela é constante. Você tem essa parte aqui constante. Chega neste ponto aqui, nesse ponto não tem mais sólido, ele se transformou já todo em líquido. Então aí a temperatura começa de novo a aumentar. Então aqui você já tem um estado líquido. Vai aumentando a temperatura até chegar nesse ponto que novamente fica constante. Veja bem, é o ponto de ebulição. Tá? Ele fica constante durante um certo tempo, né? Ó, daqui até aqui é um certo tempo. Você tem uma mistura de líquido mais vapor. Nesse instante aqui termina a mudança de estado. Aí você já tem toda a substância no estado de vapor. Então, este gráfico representa o gráfico de uma substância e suas mudanças de estado. É importante que você perceba que sempre que você tiver o ponto de fusão constante, olha assim, não sobe nem desce, ele fica paralelo
a linha de tempo aqui. Ele fica, né, sem subir nem descer. Ele fica em apenas um valor no ponto de fusão. E no ponto de ebulição também constante, você tem uma substância pura. Então este gráfico ele serve para identificar a pureza do material, né, da substância. Podemos nem saber que substância é, mas podemos afirmar que trata-se de uma substância pura devido às suas propriedades como ponto de fusão e ponto de ebulição estarem bem definidas, constantes, tá certo? Então esse gráfico é muito importante. Então você, aluno, nunca deve esquecer. Quando você tiver um gráfico de mudança de estado, que existem diversos gráficos, vários formatos também, você pode ter um gráfico descendo ao invés dele subindo, como está aqui, mas para ser uma substância pura, ele tem que ter a fusão e a ebulição constantes. Olha aí, isso aqui é chamado de patamar, essa parte constante aqui. Então, ele vai ter sempre dois patamares, ponto de fusão e ponto de ebulição constantes. Trata-se de uma substância pura. Então essa parte de análise gráfica é muito importante para você, aluno. Ok? Continuando, estudando as substâncias puras, que nós já vimos, são aquelas substâncias que têm uma composição constante, não é isso? A substância pura, ela pode ser dividida em substância simples e substância composta. Veja bem. A substância simples é aquela que tem apenas um elemento, tá ok? Apenas um elemento. A substância composta, ela tem mais de um elemento químico. Exemplo de substâncias simples, olha. O gás hélio, ele é formado apenas por átomos de hélio, individuais, separados. Então aqui você tem apenas um elemento, hélio. Já o gás oxigênio, ele é formado por moléculas, que são uniões de átomos, né? Olha, que você tem dois átomos de oxigênio unidos. Dois átomos de oxigênio unidos. Então, uma molécula de oxigênio e outra molécula de oxigênio. Mas perceba que todos são átomos de oxigênio. Então, oxigênio com oxigênio, oxigênio com oxigênio, oxigênio com oxigênio. Ou seja, aqui você tem apenas o elemento oxigênio, só um. É uma substância simples, né? Substância pura simples. Aqui a mesma coisa, o exemplo do ozônio, olha, O3. Notem que aqui muda a atomicidade. Aqui, esse número aqui embaixo é chamado de atomicidade. Olha. A representação de uma substância ela pode ser feita dessa maneira. O símbolo do elemento, que todo elemento ele tem um símbolo. E aqui você bota um X, que é a atomicidade, né? Que é o número de átomos. Aqui no hélio, por exemplo, só tem um átomo de hélio, né? O hélio ele não é formado por moléculas, é átomos individuais. Então aqui você tem apenas um. Como é um, não precisa colocar, fica só hélio mesmo. Já aqui o oxigênio ele se agrupa de 2 em 2. Então a representação da molécula é O2. Esse 2 aqui é a atomicidade, a quantidade de átomos, de 2 em 2. Já o gás ozônio, o oxigênio se agrupa de 3 em 3. São 3 átomos de oxigênio, 3 átomos de oxigênio, 3 átomos de oxigênio. Então, o gás ozônio, a molécula é O3, não é isso? São 3 átomos de oxigênio. Mas perceba que também é uma substância simples, porque o que você tem aqui é só oxigênio, né? Agrupado de 3 em 3, mas é só oxigênio, só um elemento. Fósforo, os átomos de fósforo se agrupam, né? Podem se agrupar de 4 em 4, olha, o P4, porque são 4 átomos de fósforo. Também uma substância simples, porque só tem fósforo, só um elemento. Então ficou claro que é uma substância simples, aquela que tem só um elemento, né? Geralmente, cuidado aqui, olha, HE, a primeira letra do elemento maiúscula, a segunda minúscula. Então, quando você tem uma maiúscula e uma minúscula, é somente um elemento, tá certo? Somente um. Apesar de ter duas letras, somente um elemento, maiúscula com minúscula. Então você tem aí a representação e a identificação de uma substância assim. A substância composta ela já tem mais de um elemento, não tem só um. Então vamos ver alguns exemplos. Né? Olha, substância composta, água. A água é uma substância composta, porque a sua molécula ela é H2O, ou seja, ela tem átomo de oxigênio e 2 hidrogênios. Então ela tem hidrogênio e oxigênio, 2 elementos, H2O. O gás carbônico, CO2, olha. Tem o carbono e o oxigênio, 2 oxigênios. Não interessa a quantidade, interessa quantos elementos tem. É carbono e oxigênio, 2 elementos. Então, substância composta. Amônia, nitrogênio e hidrogênio, 2 elementos. Nitrogênio e hidrogênio. Letra maiúscula, perceba, letra maiúscula. Nitrogênio
hidrogênio. Tá aqui, ó. A molécula, ok? Desculpa. A molécula de hidrogênio, 3, né? Átomos de hidrogênio e um átomo de nitrogênio aqui. Então, essa é a molécula de amônia, uma substância composta. Já o ácido clorídrico, HCl, tem hidrogênio e cloro, também substância composta. As substâncias compostas são classificadas de acordo com o número de elementos, né? Você sabe que uma substância composta tem mais de um elemento. Binários são aquelas que têm 2 elementos, CO2, H2O, que é carbono e oxigênio, hidrogênio e oxigênio. 2 elementos é binários. Ternários, 3 elementos, hidrogênio, nitrogênio e oxigênio. Isso aqui é ternário, isso aqui também é ternário. Ó. Hidrogênio, enxofre e oxigênio. Letras maiúsculas sempre representam um elemento, tá? Minúscula não, mas maiúsculas é um elemento. Quaternário, sódio, nota aqui, ó, maiúsculo, isso aqui é minúsculo, então essa letra minúscula faz parte, na verdade, do N aqui, Na, ok? Então aqui você tem sódio, hidrogênio, carbono e oxigênio, 4 elementos. É uma substância ternária, quaternária, tá ok? Então quaternária é o que tem 4 elementos. Então você tem aí substâncias compostas. Então é fácil diferenciar uma substância simples, né? Aquela que só tem um elemento, olha só, um elemento, daquela substância composta que tem 2, tá? Ou mais elementos, tá certo? Então é importante isso. Bom, continuando o estudo das substâncias puras, nós vamos ver um fenômeno que acontece com substâncias simples, chamado de alotropia. A alotropia é um fenômeno que acontece quando um elemento ele pode formar 2 ou mais substâncias simples diferentes. Veja bem, substância simples. Lembrando, o que é uma substância simples? É aquela que tem apenas um elemento químico. Então, esse elemento ele forma substâncias simples de maneiras diferentes, tá certo? Então, você chama essas substâncias de alótropos. Substâncias simples diferentes formadas pelo mesmo elemento químico. Em geral, esses alótropos eles são diferentes devido à sua estrutura, veja bem, já que são formadas pelo mesmo elemento, mas eles são substâncias diferentes, é porque a diferença está na estrutura ou na atomicidade. Veja bem, estrutura ou atomicidade, tá certo? Você tem aí a diferença entre os alótropos. Por exemplo, o gás oxigênio e o gás ozônio eles são alótropos, são formas alotrópicas do oxigênio. O gás oxigênio, que é o O2, ele é formado só de oxigênio, veja, elemento oxigênio, não é isso? Gás oxigênio. O gás ozônio também é formado só de oxigênio, O3, só que são 3 átomos de oxigênio, né? Agrupados. Então você tem o gás ozônio, o gás oxigênio, o gás ozônio. Substâncias formadas pelo oxigênio, mas uma substância é diferente da outra, é totalmente diferente. Esse gás aqui nós respiramos, ele está na nossa atmosfera, aqui no planeta Terra, não é isso? E nós respiramos esse gás. Já o ozônio, nós não respiramos ozônio. Se você respirar ozônio, você morre, ok? Ele não serve para respirar, apesar de ser formado pelo oxigênio também, mas ele é uma substância diferente, tá certo? Então, substâncias diferentes, mas formadas pelo mesmo elemento químico, substâncias simples, importante, esse fenômeno é chamado de alotropia. Vamos ver mais exemplos de alotropia. Olha aí. Você tem o grafite e o diamante. Então, aqui, ó, diamante, né? Grafite. Perceba que eles são substâncias totalmente diferentes, materiais muito diferentes do outro, né? O diamante tem um alto valor econômico, já o grafite não. Então, substâncias diferentes, mas que eles apresentam uma coisa em comum. Eles são formados tudo de carbono. Então, o diamante é formado de carbono. E o grafite também é formado de carbono. Eles têm a mesma atomicidade, inclusive, tá ok? O que muda é a estrutura, o jeito com que o carbono está organizado. No diamante, ele tem essa estrutura, essa organização, olha só. Já no grafite, ele está organizado como se fossem lâminas, dessa maneira, né? Sobrepostas uma sobre a outra. Essa é a organização aqui do grafite. Então, essa organização diferente faz com que eles sejam substâncias diferentes, apesar de tudo ser formado de carbono, tá certo?
Então, isso aqui é mais dois exemplos. Esses são os alótropos mais conhecidos, né? O diamante e o grafite, né? São alótropos do carbono. Existem outros alótropos do carbono, além desses, também formados de carbonos, fulerenos, não é isso? E outras estruturas estudadas na orgânica, ok? Outro exemplo de alotropia acontece com um elemento fósforo. Olha aqui. Isso aqui é o fósforo chamado fósforo branco. Esse aqui é o fósforo chamado fósforo vermelho. Notem a diferença. Mas todos os dois são formados apenas por fósforo, certo? O fósforo vermelho ele tem estrutura P4, que é essa representação aqui, olha. P4. Esse aqui é o fósforo vermelho, tá? É só um detalhe importante. Tá? Este aqui é o fósforo vermelho, olha só. E essa estrutura aqui, tá ok? Representada por PN, né? Esse PN é justamente porque é um número indeterminado, aqui são vários. Então você tem aqui um monte de fósforo unido ao outro. Esse aqui é o fósforo branco. Eles são alótropos porque todos os dois são formados por fósforo, não é isso? P, substância simples. Mas uma é diferente da outra. Notem a diferença, né? É visual isso. Então você tem aí os alótropos do fósforo, tá certo? E o último exemplo de alotropia, a alotropia do elemento enxofre. O enxofre ele pode formar dois tipos de minerais, um enxofre monoclínico e um enxofre rômbico. Veja bem, todos dois apresentam a estrutura S8, a mesma atomicidade, olha, S8. Certo? A atomicidade é a mesma, mas a estrutura é diferente. Você tem um enxofre rômbico, os cristais organizados de maneira diferente. Você tem um cristal mais robusto, né, mais gordinho. Já o monoclínico, o cristal é diferente, é mais afinado. Então você tem aí diferença na estrutura, né? E você pode perceber aqui enxofre rômbico, enxofre monoclínico, né? É visual também a diferença. Então, o enxofre é um outro elemento que sofre a alotropia, substâncias simples diferentes, mas formadas pelo mesmo elemento. O enxofre rômbico é enxofre, S8, e o enxofre monoclínico também é enxofre, S8. Aparentemente idênticos, só que tem estruturas diferentes. Então, esse fenômeno é chamado de alotropia. Então, vamos agora fazer uns exercícios juntos com seu professor, para treinar o que foi estudado. A EP 25 é uma questão que cai em vestibular, da Universidade Nacional de Brasília, Distrito Federal. Então perceba nessa questão, tá ok? Que foi dado um gráfico, né? O gráfico de mudança de estado. Isso aqui nós vimos na aula, isso aqui é importante. Analise o gráfico correspondente à curva de aquecimento de um material, no qual são representadas diferentes fases, sólido, S é sólido, L líquido e V vapor. Julguem os itens seguintes. Então ele quer que julgue isso, quer julgar, falar se é verdadeiro ou falso. T2, aqui ó, T2. Isso aqui ó, T2 corresponde ao ponto de ebulição do material. Então ele disse que aqui o T2 é o ponto de ebulição. Se você notar o T2 aqui, a temperatura 2 vai dar bem aqui ó. E isto aqui não é o ponto de ebulição, né? Na verdade, se você analisar o gráfico, é sólido, líquido. Isso aqui, esse constante aqui é o ponto de fusão, né? Você tem aqui o ponto de fusão, ó, constante, bem aqui. Aí você tem o líquido e aqui, de novo, constante, você tem o ponto de ebulição, bem aqui, ó. Aqui, ó, certo? Então, aqui não é o ponto de ebulição do material. Então, essa aqui é falsa, certo? Questão fácil, não é isso? O segundo item, se no estado líquido esse material fosse resfriado, se ele estivesse no estado líquido, bem aqui, ó, estado líquido, não é isso? Se ele estivesse bem aqui, aí ele fosse resfriado, você vai diminuir, você não vai subir, você vai diminuir a temperatura. Fosse resfriado, solidificar-se-ia a temperatura T1. Ele disse que se ele estiver no estado líquido e ele for resfriado, ele vai se solidificar na temperatura T1. Bem, ele está aqui no líquido. Ele vai resfriar, vai resfriar, vai resfriar. Quando chega bem aqui, ele vai se solidificar, que é o ponto de fusão. E realmente esse ponto de fusão, ele é T1, olha. Certo? Ponto de fusão. Então essa aqui é verdadeira. Ele vai se solidificar na temperatura T1, vindo do estado líquido. Então, é uma simples questão de análise, né? Conhecer o gráfico aqui.
O último item. Segundo o gráfico, o material é constituído por uma mistura de 3 substâncias. Então, ele está dizendo que, segundo esse gráfico, o material é constituído por uma mistura de 3 substâncias. Então, de cara, você percebe que esse item está errado, ele é falso. Né? Motivo dele ser falso. Se você notar o gráfico, ele tem 2 áreas constantes. Olha, o ponto de fusão e o ponto de ebulição eles são constantes, né? Isso, 2 patamares. Então, isso é uma substância pura, né? Isso é fundamental. Todo gráfico que tiver 2 patamares, tiver constante a fusão e constante a ebulição, trata-se de uma substância pura. Ele fala que é uma mistura, ainda diz a quantidade de substância, né? Isso totalmente absurda isso. Pelo gráfico, não dá para identificar quantos componentes tem na mistura. Então, totalmente errado, né? Primeiro que não é uma mistura, segundo, se fosse uma mistura, não dá para identificar o número de componentes só pelo gráfico. Então, questão absurda. Então, você tem a resolução dessa questão, uma questão da UNB, Distrito Federal, uma questão relativamente fácil de fazer, tá certo? Próxima questão, a EP26, uma questão realmente bem acessível, bem fácil, se você lembrar do conteúdo que lhe foi ensinado. Tá? Uma questão que também caiu em vestibular já. O gráfico abaixo representa qual alternativa? Substância pura, mistura qualquer, mistura eutética, mistura azeotrópica. Então, ele quer que você identifique esse gráfico. Ele entrou aqui com alguns itens que nós não estudamos ainda, mas não precisa saber, não vai influenciar na questão se você conhecer a matéria. Veja bem, ele te deu o gráfico. Notem, aqui, ó, constante, bem aqui, ó, constante, certo? É o ponto de fusão, né? Sólido líquido. E aqui também está constante, também, ó, é o ponto de ebulição. Então, você tem 2 regiões constantes, 2 patamares. Então, trata-se de uma substância o quê? Pura, né? Como eu falei para vocês. Toda vez que o gráfico tiver 2 patamares, 2 regiões constantes, trata-se de uma substância pura. Então, a alternativa certa, a letra A. Questão bem simples mesmo essa, não é isso? Então, só voltando lá, só para ver a alternativa, a letra A, tá? Ponto de fusão, ponto de ebulição constante, 2 patamares, é uma substância pura, tá aí o destaque, tá certo? Essa questão caiu também em vestibular, notem como as questões de vestibulares em geral, elas apresentam um nível básico, são bem fáceis se você conhecer o conteúdo, né? Lógico, tudo é fácil quando você conhece o conteúdo. Então, você tem aqui uma questão da Escola Técnica Federal do Pará, né, da ETEPA. Essa questão fala sobre substâncias puras, simples. Então, ele quer saber, tá, a alternativa que tem substâncias puras simples, ou seja, somente substâncias simples. Se você lembrar, substância simples é aquela que tem somente um elemento, não é isso? Só um elemento. Então, se ela só tem um elemento, a alternativa correta, olha só, letra A, ferro, substância simples, nitrogênio, N2, substância simples, hidrogênio, substância simples. Então, seria a letra A. Bem fácil, né? Aqui é composta, está fora, aqui é composta, está fora, aqui é composta, 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 aqui é composta. A única que só tem substâncias simples, que é um elemento só, ferro, nitrogênio, hidrogênio, é a letra A, tá ok? Questão bem fácil também essa. Próxima questão é P28, também questão de vestibular. Os recém-descobertos fullerenos são formas alotrópicas do elemento químico carbono, ok? Outras formas alotrópicas do carbono são, então ele falou aqui que o fullereno são formas alotrópicas do carbono. Formas alotrópicas de qual elemento? Carbono. Outras formas alotrópicas do carbono. Você quer saber outras formas que representam o elemento carbono. Se você lembrar do que foi ensinado, grafite e diamante são, tá, formas do carbono se apresentar na natureza, né? Diamante e grafite. Então você tem aqui a letra E também, questão bem fácil, tá? Diamante e grafite são formas alotrópicas do carbono, ok? Então, questão fácil. Aí, questão EP29, também questão de vestibular, uma questão também fácil, só prestar bastante atenção, olha só. Em qual sequência abaixo apresenta um elemento, tem que ser na ordem, né? Um elemento, uma substância simples e uma composta, respectivamente, na ordem.
Um elemento, substância simples, substância composta. Bem, aqui isto aqui H2 é substância simples. Ele não quer, ele quer primeiro elemento. Aqui, substância simples, também está errado. Ele quer primeiro elemento. Aqui é um elemento, olha só. Nitrogênio, só um elemento. Aqui é uma substância composta, está errado, né? Porque ele quer elemento, substância simples. Aqui está errado porque é uma substância composta logo. Esta letra E é a alternativa correta. Elemento, cloro, Cl é cloro. Elemento, substância simples, N2, só nitrogênio. E aqui substância composta. Então o correto seria a letra E. Cloro, elemento. Porque aqui é só cloro, não tem a quantidade 2, 3, é só cloro, elemento. Aqui já é a molécula de uma substância simples, que é o N2, só N, né? Mas são dois átomos. Então, substância simples. E aqui é uma substância composta, o H e o I. Hidrogênio e iodo, tá certo? Então, você tem a letra E como alternativa correta para essa questão. Então, também é uma questão bem fácil. Ok? E a EP30, questão de vestibular, uma questão simples, mas que requer um pouco de atenção. Ele quer, veja bem, o número de substâncias simples. Substâncias simples. Tá? Com atomicidade par entre as substâncias. Também. Veja bem, ele deu um monte de substância, ele quer a simples com atomicidade par. Esta aqui é simples. Esta aqui é simples, essa aqui é composta. Tem dois elementos. Essa aqui é simples, olha. Esta aqui é composta, essa aqui é composta, essa aqui é simples. Então você tem simples 1, 2, 3, 4, né? Você poderia logo direto marcar 4 e iria errar, porque ele quer a substância simples com atomicidade par. Quer dizer, atomicidade par, o número de átomos tem que ser um número par. Então aqui é O3, é ímpar. Aqui é P4, pode ser essa aqui. Aqui é I2, também pode ser essa. Par e par. E aqui é só 1. H é só 1. Ó. Não tem nada, é 1. Esse aqui é ímpar. Então só esses dois aqui, ó. Só esses dois. Tá? Então, a resposta certa seria a letra D, 2 só. Então é uma questão de atenção. Ok? Então chegamos ao fim de mais uma aula nossa.